A Batalha de Eduardo, a vitória em Cristo. Introdução. A vitória em Cristo é um caminho a se percorrer todos os dias e percorremos essa caminhada através da mudança de nosso estilo de vida. Para que uma pessoa possa caminhar em Cristo é necessário que ela abandone para sempre o mundo para que o processo de conversão possa se iniciar na vida dela. A conversão é quando a pessoa se converte, ou seja, deixa de ser o que era e passa a ser o que nunca foi. Quando isso acontece, a pessoa sai do mundo e não volta a praticar os antigos hábitos, e é justamente neste momento em que, pelas práticas das vivências em Cristo, que a santificação se inicia. A santificação é quando a pessoa se santifica para Deus, se permite ser separada para Ele por Ele mesmo para viver uma vida nova em Cristo. Então podemos entender que a conversão é quando a pessoa sai do mundo e a santificação é quando o mundo sai da pessoa, e é justamente desse jeito que é para poder ser chamado por Deus para caminhar com Cristo pelo caminho que conduz à salvação e que leva diretamente ao Pai. Esse livro é baseado em fatos reais e as palavras que foram escritas no início da introdução até agora foram a minha prova de fogo, pois eu conhecia a teoria e não a colocava em prática por diversos motivos arranjados por mim como uma forma da desculpa para me consolar. Eu conhecia a palavra de Deus e no entanto vivia no mundo, como se não a conhecesse, e isso me fez receber de Deus somente livramentos de doença e morte, porque benção Ele não poderia me entregar, já que seriam desperdiçadas nas trevas, porque lá é onde tudo se perde e nada prospera. Muito embora eu estivesse no mundo, não tinha como retirar de minha alma o desejo de fazer o bem às pessoas com o meu conhecimento em terapias naturais e quiropraxia. Ajudei muita gente que precisava de alguém que os pudesse orientar a como ter uma melhor qualidade de vida, e eu me perdendo. Ajudei muita gente com dores no corpo através dos movimentos de quiropraxia, e eu me perdendo. Eu ia para o mundo hoje e amanhã estava arrependido profundamente, mas isso não me impedia de ir para o mundo novamente, porque lá era a minha fuga para tudo, e isso durou anos para ter um fim em minha vida. Só eu e Deus sabemos o que se passou na minha vida, pois Ele sondava o meu coração e conhecia a minha alma. Deus via as minhas dores em meio às aflições de uma angústia quase mortal, pois chegou um tempo em que eu mesmo já não queria ir escapar dos meus problemas no mundo, e quando ia sofria uma crise moral na volta e passava dias arreado em cima de uma cama, trancado dentro de um quarto, até me recuperar com a ajuda de Deus, que mesmo nesses momentos não me abandonou, mas me amou. Eu já não aguentava mais levar a vida que estava levando, porque Deus ia me conscientizando, trabalhando em mim os meus desejos e as minhas vontades, até que um belo dia tive uma recaída e fugi para o mundo, e eu não sabia que aquela seria a minha última vez nele, porque daquele momento em diante Deus, com todo o seu poder e autoridade, me tiraria do cativeiro das forças das trevas. Quando Deus me tirou de lá, Ele abriu o meu entendimento, dando discernimento das coisas deste e do outro mundo, e sai das trevas com vida e saúde e sem nenhum arranhão, para poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todo aquele que deseja ter vitórias na vida sobre o mal. Deus organizou em minha mente tudo o que vi, ouvi, senti e fiz para poder me dar estratégia de batalha contra o mal e ser vitorioso sobre ele. Leia esse livro e conheça a inteligência que Deus me emprestou para poder escrevê-lo por você, que precisa ser amado, e uma das maneiras de amar uma pessoa é dando a ela informações para que viva bem. Um dos versículos bíblicos que muito se parece comigo é este aqui, em que Deus fala: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28 E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 29 Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Eduardo Monteiro. Tópicos. 1. Os 7 P da vitória em Cristo são: 1 grau prioridade, 2 graus paciência, 3 graus perseverança, 4 graus prudência, 5 graus palavra, 6 graus pontualidade, 7 graus princípios. 2. As duas coisas que uma pessoa vitoriosa em Cristo enfrenta: 1 grau dificuldades, 2 graus problemas. 3. Contra quem as pessoas vitoriosas em Cristo lutam as suas batalhas: 1 grau contra elas mesmas, 2 graus contra Satanás, 3 graus contra quem está com Satanás. 4. Com quem as pessoas vitórias em Cristo podem contar: 1 grau contam com a própria ajuda, 2 graus contam com a ajuda de Deus, 3 graus contam com a ajuda de algum enviado por Deus. 5. Os 3 P que podem impedir a sua vitória em Cristo: 1 grau perceber, 2 graus permanece, 3 graus praticar. 6. Quais coisas evitar para concretizar a vitória em Cristo: 1 grau lugares, 2 graus pessoas, 3 graus hábitos. A vitória em Cristo 1. Os 7 P da vitória em Cristo são: 1 grau prioridade, 2 graus paciência, 3 graus perseverança, 4 graus prudência, 5 graus palavra, 6 graus pontualidade, 7 graus princípios. Vamos entender agora o que vem a ser esses 7 pontos de suma importância para uma vida vitoriosa em Cristo. 1. Os 7 P da vitória em Cristo são: 1 grau prioridade. Você tem que priorizar o seu sonho e não o sonho dos outros, e isto é feito por meio de tomadas de decisão e o devido cumprimento de cada uma das coisas que foram estabelecidas como metas do objetivo. Se você tem um sonho a ser realizado, então o seu objetivo de vida é concretizar o que foi idealizado, e para isso você deve ser totalmente focado nisto. Nada, absolutamente nada, em tempo algum, em circunstâncias nenhuma pode impedir você de fazer o que tem de ser feito, nem este mundo, porque este mundo permite que você sonhe e sonhe bem muito e até acordado se desejar, mas não permite que você realize os seus sonhos. Lembre-se sempre de quem você é, de onde veio, para onde vai, o que já foi feito, o que está sendo realizado e o que ainda vai ser concretizado. Sonhe, sonhe, você existe para sonhar e realizar o seu sonho de vida, porque se sonha muitas vezes, mas só se vive uma vez, por isso sonhar é preciso e acreditar é necessário e pôr em prática é imprescindível. É aconselhável orar a Deus e pedir a Ele que lhe ajude a sonhar um sonho que seja do agrado dele, pois assim como bom servo estarás a realizar 2 sonhos, o de Deus e o teu, em um sonho só, em um sonho perfeito, em um sonho que tem tudo para ser realizado por meio da obediência. E feliz é o homem que tem na alma a humildade de dizer: Senhor, me ensina a sonhar, e se possível for, põe os teus sonhos no meu coração para que eu o sonhe junto contigo e este também seja um sonho meu. 2 graus paciência. Poeticamente falando, a paciência é a ciência da paz e os seus métodos e procedimentos conduzem quem os domina a uma vida vitoriosa,
pois todos querem estar ao lado de alguém que lhes traz paz, todos admiram alguém que tem paciência para esperar, para suportar, para ensinar, para aprender e para viver. A paciência é desenvolvida na alma através das superações e um exemplo que temos está no livro de Romanos 5:03. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Sempre que existir tribulação vai existir a possibilidade de ser produzido paciência, experiência e esperança em tua alma. Você não vai buscar a tribulação para que estas coisas lhes sejam geradas na alma porque ela vai vir cedo ou tarde para todos em algum momento, mas se buscares ser atormentando então vais sofrer vários tipos de sofrimento e não terás o que deseja alcançar porquanto buscou o mal para ter o bem. Deixa que a vida se encarregue de te trazer as coisas das quais tu tens de vencer, sejam elas provações ou tentações e tudo isso lhe servirá para o teu crescimento. Quando a vida trouxer lembre-se de que são os momentos difíceis que nos treinam em meio às suas dificuldades e que com o seu aprendizado ganhamos maturidade, pois vivemos, aprendemos, praticamos e aperfeiçoamos tudo o que foi vivenciando. Esse é justamente um dos muitos processos de aprendizagem que a vida nos oferece, pois tem vários processos e cada um oferta uma vivência e uma experiência que podemos usar em algum momento da vida. Novamente trago a palavra humildade aos teus olhos para que tu a leia e lembre de pedir a Deus que te ajude a ser humilde onde te faltar essa dádiva que ajuda os homens a viverem em paz com Deus, mesmo nos piores momentos de suas vidas. 3 graus Perseverança. É por meio da perseverança que ganhamos resistência porque não houve desistência e sim a permanência onde se treina a paciência em suas muitas virtudes de saber esperar a hora certa de agir e reagir, de iniciar e de pôr fim. Perseverar na tribulação é permanecer produzindo frutos dignos de vitória sobre tudo o que está acontecendo, pois tudo o que acontece tem um propósito determinado e um exemplo disso é o motivo pelo qual as tribulações existem em nossas vidas, o que se explica em Romanos 5:03. Algo que deve ser explicado para que se possa entender acerca da paciência é que para tê-la é preciso lutar por ela porque ela é um dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito são provenientes diretamente do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e são concedidos somente aos que estão arrependidos profundamente, pedem perdão e mudam o comportamento completamente, buscam a conversão e a santificação. Assim sendo é que vencendo a tribulação será produzida toda a paciência relativa àquela situação turbulenta e com o acúmulo de tribulações vencidas teremos produzido muitos tipos de paciências diferentes, pois cada caso é um caso e tudo nessa vida é único e tem o seu propósito existencial para cada fim. Então é a presença na maneira da insistência inteligente que produz tudo isso em nossa alma, dando a ela informações preciosas sobre como se comportar bem nas mais diversas e adversas situações que podem nos reprovar caso haja mau comportamento. Quando nos reprovamos diante de uma tentação ou provação e fazemos isso agindo de um modo que Jesus não agiria para resolver tudo na paz. O exercício da paciência gera um tipo de comportamento que atrai coisas boas que vão somar forças com aquele que vivencia a ciência da paz ao negar sentimentos destrutivos como raiva, ódio, rancor e mágoa,
porque tudo isso pode aparecer caso a espera por algo seja demorada além do esperado ou esteja além dos limites humanamente estabelecidos. Perseverar é permanecer na constância de uma fé inabalável em Cristo, principalmente diante das diversas adversidades que surgem com a finalidade de nos atrapalhar, de nos atrasar, de nos desmotivar, de nos cansar e de nos parar de construir o sonho almejado. O perseverante trilha um caminho de constância naquilo que pensa, sente e faz porque ele busca o equilíbrio no pensamento, no sentimento e na ação em busca de realização de um sonho. Quando a paciência você tiver e com ela olhar para trás, então verás quão longo foram os caminhos percorridos, quantas batalhas foram vencidas, quantas coisas foram superadas e hoje tudo quanto antes era grande é tão pequeno a ponto de certas coisas nem existirem mais por serem menos do que irrelevantes. 4 graus Prudência. Vejamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9h10. Toda pessoa que é temente, reverente e obediente a Deus recebe dele a sabedoria e passa a ter acesso aos mesmos poderes de conhecimento que a mente de Cristo teve. Essas pessoas santificadas, ou seja, que foram separadas por Deus para um propósito, recebem dele juntamente com a sabedoria a prudência. A prudência é um poder dado por Deus para que o homem tenha como desacelerar e estabilizar para não se precipitar em suas atitudes, frear a língua e mantê-la colada ao céu da boca para não pronunciar palavras negativas que produzem legalidade para o mal e pecado para o espírito. O prudente não toma decisões grandes ou pequenas durante o seu estado de desequilíbrio emocional, ou seja, quando está muito alegre ou muito triste, nenhuma decisão para fins importantes é tomada. Todas as decisões importantes são tomadas quando existe o equilíbrio estabelecido entre os pensamentos, os sentimentos e a ligação com Deus estão preservados. O prudente em seu estado de desequilíbrio busca recuperar o seu equilíbrio em Deus, se harmonizando com Ele, e não toma nenhuma decisão antes de tudo se restabelecer de acordo com a vontade de Deus. Uma outra característica notável em uma pessoa prudente é que ela se reserva, guardando assim a mente dela, pois sabe que a sua vida é governada pelos seus pensamentos, e eis o motivo de quem tem prudência ser seletivo em tudo para nada o afastar da presença de Deus, e a confirmação disto está aqui em Provérbios de Salomão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4h23. Esse é o versículo que está escrito na alma do prudente e que nele ele medita com Deus nos momentos difíceis da vida, porque a vida é uma contagem progressiva e regressiva em que ao mesmo tempo que se vive se morre aos poucos, porque, de uma vez só, o dia, só quem sabe é Deus. 5 graus Palavra. Um aspecto que todos observam em uma pessoa é se ela fala a verdade ou se ela é mentirosa, pois se fala a verdade é confiável e se falta com ela então não é sábio confiar neste ser humano. A palavra é o que faz as pessoas confiarem umas nas outras, e quem tem visão de crescimento fala sempre a verdade, pois enxerga o futuro no hoje. A palavra de Deus fala a verdade e quem lê e dela se alimenta também fala a mesma verdade, porque a verdade é uma só. Basta você ler com amor e sentir e aprender e viver e ensinar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17h17. Falar a verdade é não dizer mentiras quaisquer,
é ser íntegro em uma constância plena e isso tem a ver com a relação que cada um tem com o Criador. Deus não mente, o Espírito Santo não mente, Jesus não mente, a Bíblia não mente e eu não vou mentir. É assim que um homem com pensamentos de vitória pensa porque o seu pensar está agora nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo onde tudo aqui é passageiro, além de conduzir ao pecado e à morte eterna. Quer ter uma vida de vitória em Cristo? Então seja como ele foi e é ainda e continuará sendo, ou seja, verdadeiro. 6 graus pontualidade. O homem de palavra também exerce ela na forma da pontualidade em seus compromissos, sejam eles quais forem, porque palavra dada é palavra dada e só deve ser retirada por motivos de força maior, como por exemplo uma questão de saúde ou uma questão de vida e morte. O que será que esse versículo tem a ver com pontualidade? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90:12. O coração que alcançar a sabedoria tem entendimento na alma acerca das coisas de Deus e algumas delas são: há um tempo certo para Deus vir e há um tempo certo para todas as coisas acontecerem, há um tempo certo para tudo e todas as coisas. Esse tipo de entendimento diferenciado é realmente elevado para todas as almas que não estão unidas a Cristo, porque Ele é quem dá a saber e a entender sobre todas estas coisas dentro de cada um que, tendo fé nele, terá fé também nestas coisas que vêm do alto. Com fé em Cristo tudo é possível dentro da vontade dele, pois todas as coisas se constroem nele e por meio dele. 7 graus princípios. Os princípios são fundamentos comportamentais variáveis de pessoa para pessoa, pois cada um traz para si uma verdade em função da visão de mundo que possuem e a visão de uns é do reino de Deus e a visão de outros se limita a este mundo e às coisas que nele estão contidas. Que tipo de princípios tu tens em tua alma? Procura descobri-los o mais rápido possível para que tu sigas o teu caminho, seja ele qual for, e assim tu vivas a tua vida conforme as tuas escolhas, pois existe o livre-árbitro entre a luz e as trevas e tal decisão é respeitada por Deus. Existem duas naturezas de princípios e elas são: a. Os princípios relativos à luz. Esses são os princípios de Deus e têm como base os ensinamentos bíblicos tais como: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. 2 Pedro 3:17. É notável que os ensinamentos bíblicos preparam o homem para uma vida em Cristo, uma vida de vitórias e conquistas aqui na terra e uma vida eterna lá no céu, porque tiveram bom ânimo em Cristo e venceram o mundo. Escolhemos esse princípio usando o livre-árbitro que temos e permanecemos nele exercendo o direito de permanência, que é a demonstração por meio do comportamento que condiz com a luz, e isso vale também para as trevas. B. Os princípios relativos à treva. Esses princípios são fundamentos nos prazeres da carne e nas coisas das quais nada tem a ver com quaisquer prazeres espirituais, tais como beber socialmente, pagar o mal com o mal devolvendo na mesma moeda ou pior, tirando todo tipo vantagens em relação aos menos favorecidos ou desprevenidos ou indefesos e etc. Pois a lista não tem seu fim de tanta coisa ruim. Observe o que diz esse versículo bíblico. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2:08.
É visível até para um cego que os princípios deste mundo afastam qualquer homem da presença de Deus, pois seus ensinamentos são contrários aos de Cristo. O homem que está nas trevas se encontra tão perdido na escuridão dela que não faz ideia do que está acontecendo com ele de verdade, pois vive uma miragem e nessa ilusão ele se vê como se estivesse na luz e assim segue enganado e enganando como se estivesse ensinando o que é certo. Infelizmente muitos estão cegos e outros estão se cegando e a multidão só vai aumentando a cada dia na medida em que as portas da graça se fecham, o amor se esfria e o Senhor se aproxima. A vitória em Cristo 2. As duas coisas que uma pessoa vitoriosa em Cristo enfrenta. 1 grau dificuldades. 2 graus problemas. 1 grau dificuldades. Dificuldades são pequenos probleminhas que vão surgindo enquanto você vai realizando o seu sonho e é natural que surjam dificuldades durante a realização dele, pois trata-se de mais uma coisa que está surgindo no mundo em meio a muitas outras que já existem e que podem ser a favor ou contra. Durante a construção de um sonho vão aparecer as dificuldades pertinentes ao tamanho do seu sonho, pois quanto maior o sonho, maiores serão as dificuldades a serem enfrentadas, tanto no plano físico como no mundo espiritual. Para resolver uma dificuldade é necessário a. Paciência. b. Experiência. c. Tempo. d. Às vezes ajuda do homem. E, sempre ajuda de Deus. Algo que deve ser ressaltado é que certas dificuldades podem surgir para você em algum momento, mas elas já existiam para qualquer pessoa que tivesse o seu tipo de sonho ou um sonho parecido com o seu. Também devemos avisar que tem certas dificuldades que vão simplesmente aparecer aparentemente do nada e elas estão ali por sua causa, pois se fosse outra pessoa talvez elas nem existissem e isso se dá por 3 fatores: a. Inveja humana, b. Propósito de Deus, c. O próprio mal em si. A. Inveja humana. Você vem-se aprendendo com a lição de vida que não se deve confiar em todo mundo, principalmente em quem não tem aliança com Deus, pois quem tem Deus não tem inveja de nada e nem de ninguém e nem produz o mal. Lembre dessa frase. O que os olhos não veem, ouvidos não ouvem, coração não sente, a mente não reflete e ninguém estraga. Quer contar algo para alguém? Então conte para Deus em primeiro lugar e depois para quem está lutando sol a sol junto contigo para empreender esse sonho, caso seja um sonho a 2, porque se não for então conte somente para Deus. O fracasso de muitos sonhadores se dá por não saberem ficar calados enquanto realizam o sonho, pois contam para pessoas invejosas o que desejam alcançar e elas logo tratam de estragar tudo por meio de palavras de maldição ou ações malditas que são comportamentos que botam tudo a perder e elas não fazem isso sozinhas porque o diabo as ajuda. b. Propósito de Deus. Existem certas dificuldades que Deus permite que surjam por vontade dele para que a vida do sonhador seja aperfeiçoada em Cristo Jesus por meio da superação da situação em questão. E por mais difícil que possa ser a tua provação, ela tem uma única intenção em tua vida e é a de te aprovar e não de te reprovar, pois Deus te dá a oportunidade do crescimento espiritual quando tu estás pronto. Lembre-se de que para cada grau de elevação no reino do Espírito é necessário um certo tipo de provação, pois cada grau de elevação espiritual tem o seu nível de dificuldade para ser alcançado. As provas são dadas e você é o único que pode decidir se será ou não aprovado,
pois a decisão é só sua e de mais ninguém, o livre-árbitro é seu e de mais ninguém, e é assim que vencedores em Cristo devem pensar. As provas são vencidas por meio do devido proceder comportamental para cada situação de dificuldade, pois quanto maior for a tua provação, então mais Deus acredita que tu estás pronto a vencê-la para ter dele o que ele quer te entregar por amor a ti. Também deve ser dito aqui que Deus impede todas as dificuldades impossíveis que as forças das trevas tentam colocar na vida de quem sonha um sonho em Cristo, pois o que muitos não sabem ou não conseguem acreditar é que Deus tem o controle de tudo e que só Ele entende o porquê de todas as coisas. C. O próprio mal em si. É quando as forças das trevas se unem contra você após 1. Ter ouvido falar de você. 2. Ter te conhecido. 3. Ter estudado as tuas forças. 4. Ter estudado as tuas fraquezas. 5. Ter estudado toda a tua vida. 6. Ter estudado sua família. 7. Ter estudado suas origens. Após ter estudado isso tudo, o lado negro da força se foca em te observar dia e noite, registrando tudo o que tu fezes, e isso é justamente para 1. Registrar todas as legalidades que você deu com o seu comportamento. Aqui temos os tipos de legalidade que foram produzidas com o pecado. A. São dados negativos contra a pessoa. B. São informações contra ela. 2. Registrar todas as tuas ações e reações durante todo o tempo de vivência no mundo. Aqui temos os tipos de comportamento de cada tipo de legalidade. A. São mais dados negativos agora relativos ao tipo de comportamento de permanência nas trevas. B. São informações relativas às tuas ações e emoções que te conduzirão até a escuridão. É justamente esse material que o mal precisa para usar contra quem deseja ser um vencedor em Cristo, pois na hora que tu pedires alguma coisa a Deus e as trevas souberem, tu serás imediatamente acusado do teu pecado, e aí a benção custa a chegar em tua vida. É nesse momento em que surge a tribulação e que você a enfrenta pedindo sabedoria a Deus, e com um certo tempo as coisas vão se resolvendo, e aí surgem como resultado a paciência, a experiência, a esperança, e isso é uma benção que vai te servir no futuro, porque só Deus dá o que precisamos. Tudo isso existe para fazer você parar e perder tempo, dificultando assim a realização do teu sonho. 2 graus. Problemas. Problemas são um outro nível de dificuldades que vão te exigir A. Mais paciência. B. Mais experiência. C. Mais tempo. D. Pouca ou nenhuma ajuda do homem. E toda a ajuda que Deus achar que tu precisa receber para poder enfrentar todo o mal que se opõe à realização do teu sonho, que é ser um vitorioso em Cristo ao amar a Deus acima de tudo e de todos, enquanto ama o próximo como a ti mesmo, e ao mesmo tempo que vence o mal com o bem. Existem vários tipos de dificuldades e problemas, e cada um tem A. Propósito, porque isso existe. B. Origem, bem ou mal. C. Possíveis danos, físicos e não físicos. D. Muitas lições, aprendizado. Problemas existem para serem solucionados. Porém, se o problema não tem solução, então a solução está dada e devemos aceitar e procurar conviver com o problema e com as suas consequências, caso isso não possa ser evitado. É na solução de problemas fáceis que temos um aprendizado básico, porém tão importante como todo e qualquer conhecimento. É na solução de problemas difíceis que temos um aprendizado intermediário.
É na solução de problemas complexos que temos um aprendizado avançado. É na solução de problemas impossíveis que temos um aprendizado divino, onde aprendemos diretamente com Deus que nos ensina tudo com amor para o nosso bem. Nos problemas temos a. Inveja humana, b. Propósito de Deus, c. O próprio mal em si. Porém é em um outro nível que todas estas coisas se processam. Vejamos. A. Inveja humana. Essa cresce muito e ao ponto de ser percebida por todas as pessoas, e isso acontece porque você, com a sua forma de ser, de ter e de exercer, faz com que pessoas dominadas pelas forças malignas das trevas possam demonstrar a inveja, pois se opunham à tua vitória em Cristo. Lembre-se de que a inveja do invejoso não tem poder sobre a tua vida e que essa negatividade de pensamentos, sentimentos e atitudes só faz mal a ele e a todos os que com ele vibram assim. Porém existem pessoas supersticiosas até dentro da igreja e elas acreditam que o olhar invejoso lançado sobre ela pode lhe causar algum mal. A diferença entre a dificuldade e o problema é justamente a intensidade das coisas, pois a dificuldade é um problema pequeno e dá para resolver fácil, mas já o problema é uma dificuldade grande e não se resolve assim tão facilmente. Isso existe justamente para que ocorra aprendizados variados em suas muitas variáveis, pois assim se ganha experiência por causa dos muitos tipos de vivências que vão servir aos propósitos ininteligíveis de Deus para que vidas sejam salvas, e o homem que não tem a mentalidade de Cristo está incapacitado de compreender isso, mesmo com todos os títulos acadêmicos que possa ter na área do saber, até porque esse é um saber que vem do alto e não é da terra. B. Propósito de Deus. As dificuldades aumentam e os problemas surgem como uma provação para tu passar por ela e ser vitorioso diante de todos. Essa é uma maneira de Deus nos honrar, pois quando Ele nos põe à prova está nos dando a oportunidade do crescimento em nossa septenariedade humana e portanto crescemos em 7 dimensões, e elas são: 1. Físico, 2. Emocional, 3. Intelectual, 4. Espiritual, 5. Familiar, 6. Social e 7. Ecológico. Dependendo do tipo de problema, toda a tua septenariedade pode estar envolvida, mas basicamente o que ocorre é geralmente algo para tu participar na esfera familiar, que é a 5ª dimensão naturosófica, ou na esfera social, que é a 6ª dimensão naturosófica, porque tudo o que acontece neste planeta está dentro da esfera ecológica, que é a 7ª dimensão, a qual engloba tudo, porque vivemos dentro de um ecossistema que por sua vez está contido em uma biosfera, que é a esfera de todas as esferas. Portanto, ao se deparar com um ou mais problemas, mantenha a calma e comece a resolver do mais fácil para o mais complexo, porque o impossível só Deus resolve. E se alegre em cada vitória sua, por menor que seja, mesmo que só você e Deus estejam vendo você vencer. De certo que estes últimos entendimentos fogem ao conhecimento de muito, é que estou inclinado a dar melhores explicações para todo o que lê possa entender essas expressões pertinentes à escola de medicina hipocrática natural ou escola de terapias naturais. Para o estudioso das terapias naturais poder entender as coisas científicas e espirituais, é necessário que se tenha uma visão holística, multiforme e multifocal global, para estudar a naturosofia, saber natural, relativo à criatura septenária humana, nós. Veja o que diz esse texto bíblico que fala sobre a ciência de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2 horas e 14 minutos.
Então tudo enquanto o homem sábio não entende, ele pergunta a quem lhe concedeu a sabedoria, e assim ele diz em seus pensamentos: Senhor, se for da tua vontade, me faz entender e ter discernimento destas coisas que te apresento no silêncio da minha alma. Lembre-se de que é Deus que te dá a sabedoria para que tu tenhas o entendimento das coisas que Ele quer que você saiba. Lógico que tem pessoas que não acreditam nessas palavras que aqui estão escritas, e isso deve ser respeitado por todo aquele que acreditar, pois o ser humano deve ser respeitado e isso agrada a Deus, e é assim que um vitorioso em Cristo deve pensar. C. O próprio mal em si. Nestes momentos que antecedem a tua vitória, todas as hostes de Satanás estão contudo preparado para você não receber de Deus a tua bênção, e apresentam ao Senhor toda a tua vida a fim de que os teus pecados te condenem a mais dias de luta para realizar o teu sonho, ou se possível for que os teus pecados sejam capazes de fazer com que o teu sonho não se torne realidade e você arrume outro tipo de sonho ou volte a sonhar o mesmo sonho, só que do zero. Tal coisa pode ocorrer na vida de quem não se arrepende e por isso não tem o perdão de Deus e fica vulnerável às acusações de Satanás, porque antes de roubar o teu entendimento, destruir o teu corpo e matar o teu espírito ao garantir o teu lugar com ele no inferno, ele quer te fazer sofrer ao te acusar para tu não receber de Deus os teus pedidos. Algo que pode ocorrer é uma probabilidade desconhecida dos homens, tal qual a narrativa abaixo, pois não é possível calcular a possibilidade de tal evento, mas podemos estar preparados se em Cristo vivermos. Probabilidade. A vitória está visível e a pessoa nem imagina que algo vai dar errado e de fato alguma coisa acontece e tudo começa a dar errado. É o começo do desespero, aí as coisas continuam a dar mais errado ainda, é o estabelecimento do desespero, as coisas dão todas erradas, é o desespero total na vida de uma pessoa que lutou por algo que no final não realizou. Com o desespero estabelecido pode vir logo em sequência a angústia, que é um alto grau de sofrimento, e nesse momento a expectativa das trevas é a tua desistência do teu sonho. Porém veja o que diz esse salmo. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50:15. Se o homem angustiado clamar ao Senhor, então ele será ouvido além das alturas do céu dos homens, e a resposta virá do alto, e com autoridade sobre todos e poder sobre tudo o Senhor o livrará da angústia, dando-lhe o conforto da consolação do Espírito Santo, bem como também poderá lhe conceder livramentos de doença, enfermidade e morte. A vitória em Cristo 3. Contra quem as pessoas vitoriosas em Cristo lutam as suas batalhas. 1 grau contra elas mesmas. 2 graus contra Satanás. 3 graus contra quem está com Satanás. Vamos entender melhor essas pontuações, pois a proposta do livro é te dar as melhores informações de forma que você as entenda e possa praticar diariamente para que você saiba como proceder nos dias de dificuldades. 1 grau contra elas mesmas. Você é o seu pior inimigo, tenha certeza disso, porque nem Satanás, com todo o poder que ele tem para fazer o mal, é capaz de te prejudicar. Porém tu, com os teus pensamentos negativos, pode gerar sentimentos negativos e criar um comportamento destrutivo e acabar com a vida que Deus te concedeu. Veja bem. A vida é sua, as decisões são suas, a responsabilidade é sua. Se sou eu quem decido, então quem é o culpado por tudo dar errado? As pessoas costumam pôr toda a culpa no diabo, e nem sempre a culpa é dele, porque muitas vezes nós é que criamos o nosso próprio mal por meio dos comportamentos que adotamos.
Logicamente que o diabo fica a observar tudo enquanto os seus anjos tomam nota de todos os fatos e em meio a tudo isso ele pode até agir para piorar a situação, mas quem deu o poder sobre ti para ele foi você porque ele só age na legalidade espiritual, pois fora dela Deus não o permite agir e sim somente observar e registrar os fatos. Sabendo disto é tudo diferente daqui para frente se assim você quiser porque está em suas mãos a informação e saber o que fazer pode livrar você de muitas situações desagradáveis. Mas se não sabe como fazer para poder dar início a uma vida nova é só orar a Deus e abrir o seu coração para Ele, se arrepender dos seus pecados, abandonar para sempre as práticas que te levam a pecar e viver a palavra dele. 2 graus contra Satanás. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Se você tiver fé então a ponha em prática na forma do acreditar nestas palavras. Temos que lutar contra o diabo e todos os seus anjos, pois estamos em guerra há milênios. Diariamente as forças do bem travam batalhas contra as forças do mal e essas lutas invisíveis acontecem em outra dimensão colada à nossa. A batalha é pela tua e pela minha vida, pois somos importantes para ambos os lados. Somos importantes para Deus porque somos criação dele e ele nos quer morando com Cristo na cidade celestial e não com Satanás no inferno. Temos importância para o diabo porque ele quer retirar de Deus a criação dele e cair com ela nas profundezas do inferno, pois já que ele sabe que vai ser destruído então está tentando levar o máximo de pessoas com ele para a destruição. Para isso ocorrer o diabo tem usado de estratégias de guerra e algumas delas são: a. Confundir, 2. Separar e 3. Destruir. Vamos entender melhor. A. Confundir. O desavisado não sabe que estamos em guerra contra Satanás e que ele é nosso único inimigo e por isso vive a vida como se nada estivesse acontecendo. Não somente os desavisados, mas também muitos dos que frequentam as igrejas não têm essa visão espiritual de batalha contra o mal e vivem sofrendo com os ataques de Satanás. Após te estudar por completo desde o ventre da tua mãe, Satanás e seus anjos procuram a sua destruição e para isso aproveitam todas as oportunidades que eles têm quando você não está com o capacete da salvação, que é uma das partes da armadura de Deus. Sem o capacete da salvação ele vai gerar confusão mental na tua alma e tu vai ficar confuso nos teus pensamentos e sentimentos para que o teu comportamento seja o de se afastar da igreja e dos hábitos cristãos de bom comportamento. Então o primeiro passo é confundir tua alma e ele faz isso usando ciência quântica. O diabo usa as escrituras contra nós seres humanos que deveríamos usar as escrituras para nos educar, para nos orientar, para nos defender dele e para nos salvar através de uma vida em Cristo. Sendo conhecedor da palavra, o diabo sabe que em Provérbios 4:23 diz que a nossa vida é governada pelos nossos pensamentos. Então ele quer tomar de conta dos seus pensamentos para dominar a tua vida. Veja. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. Se eu penso nas coisas do mundo, então as trevas deste mundo dominam a minha vida, e se eu penso nas coisas de Deus, quem toma de conta da minha vida é o Senhor Jesus Cristo.
Essa é uma decisão que só eu posso tomar porque os pensamentos são produzidos por mim, porém sem o capacete da salvação fico suscetível às ações do diabo. Para atacar as pessoas, Satanás começa a emitir ondas de vibração quântica para os neurônios com a finalidade de influenciar todas elas que não estão com o capacete da salvação como proteção. Os neurônios são células nervosas com capacidades eletromagnéticas e assim sendo o que o inimigo faz é descobrir o tipo de vibração capaz de influenciar ao tipo de tentação que ele quer que tu sofras por parte dele. Uma vez descoberta a vibração que faz com que os teus neurônios captem toda a intenção do mal, é investido sobre a tua vida uma potência cada vez maior de vibrações negativas. Essas vibrações negativas são as causadoras da confusão mental, pois a alma da pessoa fica acumulando cargas e mais cargas negativas que são capazes de produzirem o estado espiritual depressivo que conduz o ser humano ao desejo de morte prematura chamada de suicídio. Somente o capacete da salvação pode te livrar da vibração emitida por Satanás com a finalidade de estimular a pecar e a morrer no pecado. Portanto, ora ao Senhor Jesus Cristo e diga: Senhor meu Deus, ensina-me as tuas defesas para que eu possa me defender no dia do mal, e coloca em mim a tua armadura santa para que o meu corpo, a minha alma, e o espírito que sou eu estejam protegidos dia e noite. B. Separar. Após confundir a alma da pessoa com as suas vibrações eletromagnéticas negativas, Satanás tenta retirar este ser humano da igreja e colocar no mundo, que é onde ele reina na escuridão das trevas, e todo aquele que esteve lá um dia só saiu com a ajuda de Jesus. Pois homem nenhum tem forças para conseguir se libertar das trevas, porque uma vez prisioneiro somente a verdade o libertará. O objetivo do maligno é separar a pessoa de Cristo, fazendo isso através da modificação dos pensamentos, dos sentimentos e do comportamento, que é a demonstração individual do estado de espírito revelador de uma comunhão em Cristo. Com a confusão mental estabelecida pelas vibrações negativas emanadas pelas forças das trevas, separar uma pessoa da igreja se torna muito mais fácil e mantê-la no mundo se torna mais fácil ainda se houver uma única recaída, pois a pessoa aprendeu o caminho de volta para as trevas, e mesmo que ela volte para a igreja, o diabo fará de tudo para que ela retorne para o mundo, e aí se ela for, conhecerá a zona de conforto das recaídas e se transformará em um crente, mudando porque vai viver na igreja e no mundo. Atualmente existem muitas pessoas que frequentam a igreja e que também frequentam o mundo e sabem que essa prática vai conduzi-las ao sofrimento, e elas vão correr o risco de perder a salvação, porque se morrer em pecado vai para o inferno, e se Cristo voltar quando estiver no mundo pecando também vai para o inferno. Porém, o que se percebe são pessoas conhecedoras da verdade que são incapazes de vivê-la porque não estão libertas e precisam de conversão e santificação, e isso é um processo que pode levar muito tempo dependendo da teimosia da pessoa, pois quanto mais desobedientes somos, mais demora e mais sofremos. Algo que deve ser dito é que também existem muitas pessoas sendo resgatadas por Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode ir em qualquer parte das trevas e retirar delas aquele ser humano que clama dia e noite por libertação e que não quer ficar mais prisioneiro de nenhum tipo de vício e que, por não ter forças para sair sozinho, pede ajuda a Jesus Cristo e Ele ajuda e a pessoa a sair das trevas, e a pessoa vai para a igreja e a pessoa se converte e se santifica e vive uma nova vida com Ele. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
1 João 1:8-9. C. Destruir. Preste atenção nessa passagem da Bíblia porque ela conta uma verdade que tem sido motivo de choro em muitas famílias destruídas. Vejamos o que diz essa passagem bíblica. Ó ladrão, vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. João está falando que o ladrão veio para fazer o mal e esse ladrão é o anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu com os seus anjos rebeldes e ele é Satanás, o nosso único inimigo. Muitos já sabem que o diabo está aqui para matar, roubar e destruir, mas parecem não estarem nem um pouco preocupados com a possibilidade de serem destruídos por Satanás e vivem como se não houvesse nenhum inimigo a ser combatido e os resultados de ignorar a existência e a presença dele é notável ao vermos famílias destruídas por motivos traição, roubo, ciúmes, acidentes, vícios, doenças e guerras. O inimigo existe e ele precisa ser combatido através do nosso comportamento, pois essa é uma luta que é travada dentro da nossa cabeça e o que domina a mente do homem comanda a vida dele. A chave de tudo está na maneira como nos comportamos, ou seja, nas nossas ações e reações mediante a inúmeras adversidades que são impostas por Satanás com a finalidade de fazer com que pequemos. Veja um exemplo de como que Satanás trabalha. A mãe não sabe o que fazer para poder colocar o seu filho para dormir e diz assim para a criança: meu filho, se você não dormir logo o bicho-papão vai vir aqui no seu quarto e vai pegar você, e assim a criança fecha os olhos e finge que está dormindo porque ela tem medo de ser pega pelo bicho-papão. No momento em que a mãe dessa criança mentiu para acerca da existência do bicho-papão, ela criou imediatamente uma legalidade espiritual para que Satanás pudesse agir na vida dela por meio do pecado da mentira, e ele é o pai da mentira por ter criado ela lá no céu ao tentar convencer os anjos quando lhe faltou argumentos. Porém, esse tipo de entendimento infelizmente ainda não está esclarecido na mente de algumas pessoas porque elas acham que isso não é uma mentira, mas sim uma maneira de fazer com que a criança fique quieta e vai dormir. Já outras pessoas possuem o entendimento de que isso é uma mentira branca e para Satanás, que é o pai da mentira, mentira não tem cor e mentira é mentira, e quem mente faz a mesma coisa que o diabo faz, que é mentir para enganar. Veja uma das coisas que Deus fala sobre a mentira. Ó Senhor, odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Toda pessoa mentirosa está buscando a sua destruição porque está imitando o pai da mentira, que é o diabo, o inimigo de todos os seres humanos. A decisão é nossa, nós quem decidimos se vamos falar a verdade ou se vamos mentir. Falando a verdade agradamos a Deus e desagradamos o diabo, mentindo agradamos ao diabo e desagradamos a Deus. 3 graus contra quem está com Satanás. Se uma pessoa vive com Satanás pelas suas atitudes, é uma escolha dela e deve ser respeitada. Porém é muito difícil o convívio com ela devido ao choque de realidades entre os dois mundos, que são o mundo de quem vive nas trevas e o mundo de quem vive na luz, dado que um vive pela carne e o outro vive pelo Espírito, um vive obedecendo a Satanás e o outro vive obedecendo a Deus. Assim sendo, para que seja evitado os possíveis confrontos em função dos comportamentos opostos, é melhor que cada um viva a sua vida separada um do outro, pois assim como a água não se mistura com o óleo, a luz também não se mistura com as trevas. Veja o que diz esse texto. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes.
1 Coríntios 15h33. A Bíblia existe para muitos fins, porém uma das finalidades que ela possui é dar esclarecimento às criaturas de Deus acerca do devido comportamento a ser adotado para que elas possam viver uma vida de santidade e não uma vida em pecado, mas o que vemos é justamente o que pessoas pecando de várias formas, jeitos e maneiras, e isso ocorre porque mesmo lendo a Bíblia elas estão fazendo isso por religiosidade ou obrigação e não de coração. O Espírito Santo de Deus dá o oportuno conhecimento ao homem para que este possa ter discernimento das coisas de Deus e das coisas deste mundo e assim não seja ele confundido pelas astuciosas ilusões do diabo, que são armadilhas que muitos por não conhecerem caem nelas. As pessoas que estão em Cristo Jesus possuem outro tipo de mentalidade que é a mente de Cristo, pois a natureza de Cristo habita neste ser humano que se entregou a Ele de corpo, alma e espírito, e é por isso que essas pessoas santificadas em Cristo Jesus o Senhor possuem a capacidade de compreender a fraqueza da pessoa que se permite ser escravizado por Satanás e ficar preso nas trevas, sendo impossibilitado de conhecer a beleza de uma vida em Cristo. Se uma pessoa vive em Cristo tem um grau de discernimento além do comum, então ela passa a ter uma melhor compreensão das coisas e esse é um dos motivos pelo qual ela evita determinadas amizades e determinados lugares a fim de que os hábitos mundanos não venham a gerar influência sobre ela com a finalidade de corrompê-la para Satanás. Durante nossa vida o que fazemos também é escolher e escolher, então se você tens a escolha entre o bem e o mal é tu quem vai decidir o que escolher, porém lembre-se de que não se pode escolher viver os dois, pois quando se escolhe esse tipo de escolha é o mesmo que escolher viver nas trevas, porque tu não frio e nem quente, mas é morno. Leia esse verso de orientação divina. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:15-16. Se tu fores frio o Senhor te esquenta e se tu fores quente ele te faz ferver, mas se tu não for nem frio e nem quente e for morno então será como está escrito no versículo bíblico. Toda escolha tem consequências que podem ser boas ou ruins, que podem conduzir ao bem ou ao mal, que podem te fazer viver na luz ou viver nas trevas, que podem te salvar ou te condenar. É hora de escolher. A vitória em Cristo 4. Com quem as pessoas vitórias em Cristo podem contar. 1 grau contam com a própria ajuda. 2 graus contam com a ajuda de Deus. 3 graus contam com a ajuda de algum enviado por Deus. 1 grau contam com a própria ajuda. Em função do discernimento da pessoa que possui uma vida em Cristo, ela compreende que a primeira pessoa que ela pode contar para poder fazer qualquer coisa boa acontecer é com ela mesma, pois assim como nós somos os nossos piores inimigos, também somos os nossos melhores amigos, porque a escolha do que seremos para nós mesmos é nossa e de ninguém mais neste mundo. Então, se tu quer contar com alguém para poder fazer algo neste mundo que possa agradar a Deus, a primeira pessoa que tem que estar disposta a suportar tudo o que for necessário é você, pois o campeão dos campeões, o vencedor dos vencedores é aquele cujo sonho sonhado é o sonho que o Senhor colocou na alma para poder ser realizado. O primeiro sonho que Deus tem para a vida dos seres humanos é uma vida em Cristo, e isso acontece através do processo de conversão e santificação após o arrependimento,
pois tudo começa a mudar em nossa vida quando nos arrependemos dos nossos pecados e os abandonamos de uma vez por todas para saber o que é viver um renovo de vida em Cristo. Vamos entender um pouco melhor o que quer dizer tudo isso. Mudança e transformação. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36 2.26. Vamos refletir. Uma pessoa não muda da noite para o dia e isso todos nós sabemos, mas o que poucos sabem é que a mudança tem ocorrido a vida toda até que um dia tudo muda de vez e realmente muda mesmo, e quem passou por isso sabe do que estou falando porque viveu. Na mudança encontramos a conversão, que é quando a pessoa sai do mundo, deixa de frequentar o mundo, e na transformação encontramos a santificação, que é quando o mundo sai da pessoa, deixa de sentir vontade de ir para o mundo. Posso dizer que ambas as coisas acontecem ao mesmo tempo e a velocidade com que isso ocorre é variável de pessoa para pessoa, até porque Deus tem um plano diferente para cada vida com um propósito único em Cristo Jesus, que é encontrar a salvação e ser salvo. Infelizmente, pela demora do processo de mudança na vida de algumas pessoas, elas são desacreditadas e abandonadas pelas pessoas que antes acreditavam nelas, e isso ocorre por causa que existem muitas recaídas, voltas ao mundo. Porém, o mais incrível de tudo isso é que em nada disso ocorrido os planos de Deus foram alterados na vida dessa pessoa, pois o fato de ela ter pecado não fez com que Deus mudasse os planos dele em relação a ela. Quando abandonamos uma pessoa dessas, Deus não se alegra com a nossa atitude, mas respeita as nossas fraquezas e limitações ante uma luta que parece não ter seu fim. Acontece que Deus tem dado as suas maiores batalhas aos seus melhores guerreiros, e ele vê determinadas pessoas como capacitadas para uma obra de resgate de vidas. O fato de Deus confiar em tuas mãos a possibilidade de ajudar alguém a se libertar das trevas é uma honra que poucos têm nos tempos de hoje, pois para isso requer capacidade de amar e perdoar no tempo de Deus. Por fim, temos a ação de Deus na vida da pessoa, sendo ela abandonada ou não, porque os planos dele não podem ser frustrados, mas todos são realizados. 2 graus contam com a ajuda de Deus. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas descrentes em Deus, na sua existência e no seu poder, e se você não sabe como Deus pode te ajudar, então está na hora de conhecer essa passagem bíblica. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45:2. Deus é onipotente, e a onipotência é o poder mais que infinito de todos os poderes que possam existir. Então ele pode tudo porque ele é mais do que ilimitado, pois ele é Deus e não há outro além dele, e nunca houve um antes dele e nem haverá um depois, porque ele é para ser o que é. Vamos dar um exemplo real. O povo de Deus passou 400 anos sendo escravizados no Egito, e o Senhor com seu poder os tirou daquela terra e os colocou em outro lugar para lá morarem 40 anos antes de entrarem na terra prometida de Canaã, e só demorou todo esse tempo por causa da desobediência do povo, que mesmo vendo sinais e prodígios ainda fraquejava na incredulidade por medo, por covardia, por preguiça e por vários etc. que se resumem em falta de fé. Mas para o povo sair do Egito e chegar aonde Deus queria que eles estivessem, foi necessário o faraó ver um cajado se transformando em serpente,
foi necessário o Egito sofrer 10 pragas e o mar se abrir para que o povo pudesse passar entre as elevadas paredes de água e alcançarem do outro lado a vontade de Deus. Deus, além de ter feito tudo isso, ainda permitiu que Moisés fizesse 3 sinais somente ao povo hebreu para que eles acreditassem que Moisés era seu enviado, e ainda assim o coração de alguns não se convenceu, pois estes já adoravam a outros deuses. Veja Deus agindo para crentes e incrédulos. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Gênesis 14, 16. Se Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar, então Deus pode muito bem abrir o mar vermelho dos teus problemas para tu passar, basta ser temente, obediente, referente e ter fé nele. Deus ajudou o povo antes e tem ajudado até agora, mas é notável que a incredulidade de antigamente seja presente atualmente, porque ainda existem corações de portas fechadas para o Espírito Santo, e um coração se fecha quando a ira, a raiva, o ódio, o rancor, a vingança, a transgressão da lei de Deus e os desejos pelo mundo estão dentro do coração. Todas as pessoas que leem a Bíblia conhecem as palavras de Deus, e nelas estão contidas todas as verdades que nós, seres humanos pecadores, precisamos saber, e é assim que procedemos segundo a vontade dele em nossas vidas. Algo muito importante que deve ser dito é que Deus ajuda os homens tanto no mundo espiritual como no mundo material, tanto de forma visível como de maneira invisível, e estas coisas feitas por Deus acontecem todos os dias nesse planeta. No mundo espiritual, Deus te ajuda de maneira invisível porque você não pode ver o que acontece lá, e no mundo material, que é este mundo de tentações e provações que nós vivemos, Deus também opera de maneira invisível, mas também, quando Ele quer, opera de maneira visível para que todas as pessoas possam ver e crer, e quem decide é Ele, não somos nós. Vejamos um exemplo real. Esse exemplo é baseado na realidade deste mundo, pois não há aqui quem possa prever que alguma coisa ruim vai lhe suceder. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. 2 Samuel 22h18. Você sai de casa muito cedo para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia, e à noite retorna para casa, porém do momento em que tu saiu de casa até a hora de retorna para ela, você não tem ideia da quantidade de coisas que Deus tem feito para que tu pudesse voltar com vida para o teu lar e encontrar tua família. Esse é um exemplo real que conta a verdade que acontece na vida de todos nós que estamos aqui, porque Deus nos ama e nos dá incontáveis livramentos. Essa é uma verdade contada que vale para todas as vidas, e para poder crer é preciso ter fé, e para ter fé é necessário ouvir a palavra, e para dar ouvidos à palavra de Deus tem que querer, porque o Senhor não força ninguém a nada. Então lembre-se de que você não está sozinho e que Deus é contigo por todos os dias de tua vida, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20. Tenha fé, você não está sozinho agora e nunca esteve só. Acredite. 3 graus contam com a ajuda de algum enviado por Deus. Em todos os tempos Deus tem levantado homens e mulheres para o resgate das vidas que estão perdidas em meio à escuridão das trevas.
Essas pessoas são escolhidas por Deus para poderem encontrar aqueles que estão perdidos e lhes entregar a mensagem que Deus colocar na alma, porque são versos do Senhor que derramam bênçãos dos céus através de Pudarus, as mensagens proféticas que servem de ânimo e de esperança no processo de edificação de vidas em Cristo. Se algum dia na tua vida Deus te conceder a grande oportunidade de conhecer um dos versos dele, então cuide bem desse vaso, porque é uma oportunidade única que o Senhor está te oferecendo, porque Ele também quer te usar como instrumento do bem aqui nesse mundo que jaz do maligno, e por isso tu recebestes dele dons e talentos para o cumprimento de uma missão divina aqui na terra. Um bom exemplo de pessoas enviadas por Deus para nos ajudar é a história do bom samaritano que está em Lucas 10, 25 e 37. 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? 27. Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. 28. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? 30. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. 36. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. O mundo está repleto de pessoas que são incapazes de ajudar alguém que esteja sofrendo, e isso já sabemos, porém existem aqueles que são como o bom samaritano, e isso muitos não sabem, e isso poucos dão valor quando encontram. Você pode estar no chão hoje e muitos podem passar ao teu lado e nada fazerem por ti, mas alguém pode simplesmente aparecer e te ajudar a se levantar. Tu ficarás de pé para fazer a outras pessoas o mesmo bem que fizeram a ti. Ao reproduzir o bem, tu estarás agradando a Deus com o teu comportamento de reconhecimento na forma da gratidão em nome do amor de Cristo por ti. A vitória em Cristo. 5. Os 3 P que podem impedir a sua vitória em Cristo. Conhece os 3 P da perdição para um cristão e evita-os por toda a tua vida, para que tu não se afastes dos caminhos do Senhor e se perca na escuridão das trevas, pois lá é onde vive o diabo e onde todas as vidas são aprisionadas. Os 3 P. 1 grau perceber. 2 graus permanece. 3 graus praticar. 1 grau perceber.
A pessoa percebe o mal se aproximando porque Deus dá visão a ela, porém ela faz de conta que não está vendo nada e ignora a aproximação de tudo aquilo que pode fazer mal a ela e por consequência a outras pessoas como amigos e familiares. Isso acontece porque infelizmente a pessoa saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dela e isso é algo muito antigo, como por exemplo, Deus tirou o povo de Israel do Egito, entretanto o Egito ficou dentro de algumas pessoas porque Deus tira a pessoa do mundo, mas os prazeres do mundo ficam dentro da pessoa guardados como vontades não realizadas. Por isso muitos israelitas reclamavam com relação à alimentação, pois não tinham noção acerca do que era necessário para poder enfrentar o deserto. Queriam comer as mesmas comidas que comiam no Egito. Vejamos aqui tal reclamação. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Êxodo 16h03. Vejamos aqui a resposta de Deus. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Êxodo 16h12. Lembre-se de que esse povo passou 400 anos em regime de escravidão em uma terra estranha, Egito. Todo escravo sofre maus tratos e com estes neste tempo não foi diferente, porque muitos morriam com o trabalho pesado ou eram assassinados pelos próprios feitores da obra. Lembre também que este mesmo povo conheceu o poder de Deus ao ver milagres e prodígios com os seus próprios olhos. Ainda assim suas bocas estavam cheias de reclamações e assim são muitos nos dias de hoje que reclamam de Deus com a barriga cheia. Deus ele é soberano sobre todos nós e pode tirar qualquer pessoa do mundo a hora que ele quiser, porém mesmo sendo onipotente por ter todos os poderes ele não invade o teu coração e não retira de dentro dele as coisas pecaminosas, porque o Senhor espera ser convidado por ti para que entre e faça morada e assim possa te dar um coração novo e um espírito. Veja como são verdades estas palavras que você leu acima. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3h20. Por muitas vezes Deus está à porta dos nossos corações e tem batido e nós não abrimos a porta para ele entrar e assim experimentar o que é receber do Criador um novo coração e um novo espírito. Assim diz a palavra do Senhor. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Muitas pessoas conhecem esta verdade, porém elas preferem a vida do mundo porque os prazeres mundanos dão vida à carne, porém matam o espírito, mas elas não conseguem perceber que o espírito vai morrendo lentamente porque o pecado não permite tal percepção e é aí que Deus entra com providências por meio de oportunidades que fazem com que a pessoa seja encontrada e alertada sobre o que está acontecendo com ela na vida dela. Um exemplo a mais que podemos citar é: você sabe que aquela pessoa possui diversos vícios tais como o da bebida, o da droga e o da prostituição,
Porém, mesmo sabendo disso, tu não evita se encontrar com esta pessoa e acaba por muitas vezes facilitando o encontro de vocês. É justamente uma ocasião como esta que Satanás precisa para induzir este teu amigo que já está na treva a te convidar para uma curtiçãozinha bem rápida que pode demorar nada mais nada menos do que a noite toda, porque as horas passam muito rápido quando se está no mundo, pois os prazeres da carne sempre querem mais e mais e mais e mais até que o corpo não aguente e pede descanso, e muitas vezes quando o devido repouso não é dado, o corpo cansado e intoxicado tem suas funções sistêmicas comprometidas, e por causa disto a pessoa chega ao ponto final de uma progressiva saturação ácida, ou seja, a morte prematura por intoxicação orgânica. Porém, Deus sabe o que faz, porque se Ele te permite o encontro com alguém que pode te induzir ao mal, é porque Ele sabe que tu é quem vai conquistar essa pessoa a ir para o bem, porque o Espírito dele é contigo e contra o Espírito Santo Satanás não pode. Essa oportunidade de alguém que está nas trevas conhecer alguém que está na luz e ser ajudado por essa pessoa é algo que ainda acontece nos dias de hoje, porque as portas da graça ainda não se fecharam e o Senhor ainda não voltou, mas muito em breve e a qualquer momento o cenário mundial vai mudar completamente devido ao cumprimento das profecias bíblicas. Eu cheguei a conhecer o mundo e me perdi nas ilusões de seus prazeres momentâneos e vivi as suas miragens enquanto caminhava sem saber deserto adentro, porém Deus me deu uma oportunidade grandiosa e tive a satisfação de conhecer alguém que me ajudou a passar pelo início do processo de libertação e cura para poder hoje ser reconhecedor das palavras que escrevo. O que as pessoas têm que entender é que a vida delas é delas e não de outra pessoa, então ela é a única responsável pela vida que tem, e esse é um motivo que deve ser compreendido o mais rápido possível para que o máximo de vidas possam se salvar em vez de se perderem em uma escuridão tão negra que é impossível sair dela sozinho. Então, quando você puder perceber estes sinais comportamentais, se afaste. 1. Mentira. 2. Roubo. 3. Furto. 4. Violência física. 5. Violência verbal. 6. Inveja. 7. Ciúmes. 8. Ameaças. 9. Traições. 10. Falso testemunho. 11. Fofocas. 12. Vício do álcool. 13. Vício da droga. 14. Vício do cigarro. 15. Vício da prostituição. 16. Feitiçaria. 17. Quiromancia. 18. Cartomancia. 19. Necromancia. 20. Vingança. 21. Idolatria. 22. Pessoas que fazem mal aos animais. 23. Pessoas que fazem mal à natureza. 24. Pessoas que fazem mal a crianças. 25. Pessoas que fazem mal a indefesos. 26. Pessoas que fazem mal a idosos. 27. Assassino. 28. Estuprador. 29. Pessoas que odeiam a Deus. 30. Pessoas que se alegram em todas estas coisas. A lista de sinais comportamentais é extensa e por isso ficaremos apenas com estes exemplos citados. Porém, algo que deve ser ressaltado é que você deve se afastar, porém não deve deixar de ajudar, porque o próprio Jesus disse: Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Veja o que está escrito. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes.
Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. Marcos 2h17. Olha só o pensamento de Jesus Cristo, que pensamento lindo, pois ele veio justamente para as pessoas que realmente precisam dele, ele veio para você, ele veio para mim, ele veio por nós. Quem tem a mentalidade de Cristo consegue entender as suas palavras porque o Espírito que habita nele é o mesmo que habita em uma nova criatura após arrependimento, conversão e santificação. 2 graus permanecer. A permanência é uma escolha que tem duas consequências, boas ou ruins, e isso depende de onde escolhemos ficar. Se você permanece no local onde é praticado o pecado, então estará sob influência direta das forças das trevas em função da tua localização espiritual, porém se tu estiveres em missão estarás protegido, pois caso contrário estarás buscando o teu próprio sofrimento e o sofrimento das pessoas que te amam. Quando você permanece e não evita missão, corre o risco de participar da probabilidade de ser convidado para ir desfrutar dos prazeres que o mundo oferece, e muitos são os que, se achando preparados, acabam ficando, fraquejando e praticando o pecado ofertado. Veja esse versículo. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15h33. Se você tem a possibilidade de se desviar de todo o mal e de tudo que tem a aparência do mal, então tu estarás se protegendo e salvando a tua vida, porém se tu escolhes não evitar todas estas coisas, então é porque o mundo não saiu de ti e tu não saiu do mundo, mas possivelmente tenha se afastado dele temporariamente, e para voltar é muito mais rápido do que se afastar e do que sair de uma vez por todas. Você tem que se afastar de pessoas que andam nas trevas porque tu tens que evitar o mal, porém se uma pessoa dessa precisar de ti, a tua atitude em primeiro lugar deve ser consultar a Deus para saber como proceder, porque se ele disser vai, então tu tens autoridade concedida do alto para ir na mais profunda e densa treva para encontrar o perdido, resgatá-lo e levá-lo para a luz. Preste atenção. Caso você não tenha autorização de Deus para ir nas trevas para resgatar alguém, então é melhor tu obedecer, porque se tu for, quem vai ter que ser resgatado é você, pois lá é o local de gente desobediente. O diabo foi desobediente e hoje está nas trevas, e se tu também fores desobediente a Deus, então vai ser como Satanás tem sido. É isso o que tu queres? Tu queres ser desobediente igual o diabo? Tu queres viver nas trevas? Tu queres ir para o inferno? Tu queres isso para ti? Se a sua resposta for não, então seja obediente, temente e reverente ao Senhor. Se a tua resposta for sim, então não serás obediente e viverá uma vida de pecados e pagará por todos eles com a tua vida no dia do juízo final. 3 graus praticar. A prática é justamente o resultado final da desobediência que a pessoa tem em relação às coisas de Deus. Toda pessoa desobediente pratica o pecado, assim como toda pessoa obediente evita o pecado. Se você percebeu, se você permaneceu, então é porque a carne reina na tua vida e tu é dominado pelos prazeres deste mundo que vão te conduzir a praticar todos os pecados. Pessoas que praticam o pecado de forma consciente estão amando o que fazem e buscando a própria morte prematuramente, pois quem anda pecando e ama o pecado é castigado com dor, sofrimento, morte e por fim o fogo do inferno. Veja bem o que está escrito. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
Romanos 6 horas e 23 minutos. O salário do pecado é a morte para quem busca o pecado, mas o salário do pecador que busca ao Senhor é a vida eterna. Existem muitas pessoas que estão nas trevas praticando o pecado e sabendo que aquilo é errado, mas elas não têm forças para abandonar o vício, seja ele qual for, porque somente Jesus tem o poder de tirar qualquer pessoa da escuridão. Tem muita gente que pede ajuda a Deus, chora, chora e chora pedindo ajuda para não ir para o mundo pecar, mas logo que as lágrimas secam a pessoa vai para o mundo e peca todos os pecados que ela pode pecar naquele dia. Muitas e muitas pessoas, quando voltam dos prazeres mundanos, sofrem uma crise moral onde o Senhor lhes pesa a mão sobre a consciência, trabalhando assim aos poucos a alma desse pecador a fim de que com amor este seja conduzido ao profundo arrependimento e assim seja salvo. Todas as pessoas que praticam o pecado estão demonstrando a sua fraqueza diante dos problemas e das dificuldades que são impostos por Satanás, pois ele estuda a fraqueza das pessoas para saber que tipo de pecado ele pode introduzir na vida delas para destruí-las. Algo importante de ser esclarecido é que todos somos pecadores, mas nem todos são do mundo, embora estejam no mundo. Ser do mundo é diferente de estar no mundo, pois ser do mundo quer dizer viver segundo os desejos da carne e estar no mundo quer dizer que os desejos da carne foram vencidos e que você não pertence mais a ele e sim a Cristo Jesus nosso Senhor. Viver pelos prazeres da carne quer dizer sentir no espírito o prazer carnal, e viver pelo espírito quer dizer sentir na carne os prazeres espirituais. Os prazeres da carne são intensos, porém são limitados em si mesmos. Os prazeres do espírito também são intensos, porém não são limitados e sim ilimitados. Quanto mais você praticar os prazeres da carne, mais você vai querer, e quanto mais você praticar os prazeres do espírito, mais você vai querer. Quem escolhe é você, o livre-arbítrio é seu, a vida é sua, é você quem decide se quer viver nas trevas ou na luz. O livre-arbítrio é um poder de decisão entre viver nas trevas ou na luz. Esse poder é concedido aos seres humanos por Deus e ninguém pode decidir por você onde é que tu queres viver. Se você usa o seu livre-arbítrio para decidir viver na luz, ainda assim existe um outro fator que deve ser levado em consideração, que é o exercício do direito de permanência, ou seja, se digo que quero viver na luz, tenho que andar como quem nela vive, e isso vale para as trevas também. Pois mesmo que eu não diga que quero viver na escuridão, é o meu comportamento quem vai dizer onde vivo. Assim é como está no versículo. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10 horas e 23 minutos. Veja que tipo de questionamento uma pessoa que está em Cristo possui. Eu posso fazer tudo, mas será que tudo o que pode ser feito por mim é conveniente e edificante? Caso ela não saiba a resposta, ele recorre à seguinte pergunta: Jesus faria isso? Assim é que se usa a inteligência para evitar cometer o pecado sem querer. A vitória em Cristo 6. Quais coisas evitar para concretizar a vitória em Cristo? 1 grau lugares. 2 graus pessoas. 3 graus hábitos. 1 grau lugares. Com relação ao mal, ele pode ser praticado em todos os lugares, porém existem lugares que a prática dele é legalizada e liberada, como por exemplo: 1. Casas noturnas onde se tem acesso a bebidas, músicas mundanas, drogas lícitas e ilícitas tais como cigarro ou maconha e etc.,
prostituição. 2. Casas diurnas que são idênticas às noturnas. 3. Casas onde tudo pode porque o dono vive nas trevas e lá é liberado a curtição do que quiser. 4. Quaisquer lugares em que haja legalidade em uma ou mais práticas do pecado. São muitos os exemplos que poderiam ser mencionados porque a criatividade do homem é praticamente ilimitada e ele pode fazer muitas coisas erradas em muitos locais. Já sabemos que esse mundo é do príncipe das trevas e que o mal tem dominado esse planeta, porém nem todas as pessoas que aqui vivem participam das coisas erradas que existem nesse mundo. Existem pessoas que já foram do mundo e não estão mais nele, mas estão em Cristo e estas não vivem mais pelos prazeres da carne e sim pelos desejos do Espírito. Existem também pessoas que nunca viveram nas trevas profundas, muito embora tenham conhecido alguma coisa sobre elas, porque aqui nesse mundo ninguém está livre de conhecer o mal, mas todos têm opção de conhecer e de permanecer e também de não querer conhecer para não correr o risco de permanecer. Se tu sabe que naquele local vai existir alguma prática que o próprio Jesus Cristo não participaria, então você não deve ir para lá, porque se você for é você o responsável por todas as desgraças que podem acontecer na sua vida. Tenha o seguinte pensamento em mente: a vida é minha, eu sou o senhor do meu tempo, sou eu que escolho o que fazer da minha vida e com quem dividir o meu tempo. Sou eu o responsável pela minha vida e não as outras pessoas. Esse é o pensamento que, ao sair da teoria, faz da prática uma alegria na vida de todo aquele que evita o sofrimento ao deixar de fazer as coisas ruins que aparecem fantasiadas com a ilusão de que são boas e de que fazem o bem. Pois o diabo ele é um estrategista e jamais vai chegar para quem quer que seja e apresentar o mal do jeito que o mal é, porque se ele fizer isso então ninguém vai querer praticar as coisas pecaminosas e assim ninguém vai para o inferno com ele e seus anjos. 2 graus pessoas. O segredo está em evitar a pessoa, porque se tu consegues evitá-la, então vai ter evitado ir para o domínio das trevas e vai ter evitado aprender os hábitos da carne. Esse é o segredo, é a raiz de tudo. O ser humano é o ponto-chave de todas as coisas, porque ele é o alvo a ser alcançado, estudado, iludido, confundido, separado de Deus, levado para o mundo, posto para pecar, ter sua vida nas trevas e depois encontrar a morte prematura nela. Se evitar a pessoa, evita tudo, a não ser que você vá atrás das pessoas ou vá em busca de encontrar e entrar no domínio das trevas ou pratique o mal conhecido por ti em algum lugar, trazendo assim as trevas para lá. Todo pecador tem dentro de si o pecado na forma do conhecimento de causa, porque já vivenciou o mundo de alguma forma e pecou, e são esses conhecimentos que podem ser postos em prática quando se está sozinho, pois neste caso para pecar basta querer cometer o pecado sozinho, porque não precisa de influência de mais ninguém para isso, porque o caminho do mal já foi aprendido. Pessoas podem te influenciar, te seduzir, te iludir, te enganar, te levar a conhecer as muitas formas e maneiras de pecar, e você pode aprender tudo isso e depois praticar sozinho e quem sabe até fazer o mesmo com outras pessoas, assim como fizeram contigo. Os poderes malignos que governam este mundo são de Satanás, o príncipe das trevas, e quem aprende a pecar faz uso desses poderes de uma forma tão sutil que é imperceptível a quem está vivenciando as trevas, porque a escuridão não revela a escuridão, mas somente a luz revela as trevas. É muito triste ver uma pessoa sendo consumida nas trevas e perceber que ela não reconhece isso,
pois está completamente dominada por poderes que vão além de sua compreensão e não podem se libertar sozinhas porque esses mesmos poderes estão além de suas forças humanas. Evitar pessoas que pecam e ensinam as práticas de pecado e também evitar a si é algo que requer entendimento além da compreensão comum das coisas, pois como alguém pode evitar a si? Evitar os de fora requer atitudes de dentro para fora que se refletem no comportamento externo e é uma luta que pode até ser fácil, porém evitar a si requer atitudes de dentro para dentro que se refletem dentro do ser e que não saem dele porque a batalha é interna e terrível já que é uma luta entre pecar e não pecar e só sabe como é essa tormenta quem passou por esse tipo de afiliação e angústia e que tem feito muitas pessoas desistirem de viver e acabam por morrer prematuramente como por exemplo temos suicídio. A pessoa está no fundo do poço, está depressiva, não vê saída, não tem forças, não possui esperanças e surge uma batalha dessas dentro dela e aí ela se mata porque vê a morte como uma solução para os seus problemas. Tudo isso porque não evitou pessoas que são professores da arte do pecado, conhecedores inconscientes da ciência do bem e do mal e que escolheram a maldade como forma de bondade sem ser porque a luz é luz e trevas são trevas e essas pessoas são confusas em si e por isso são assim tão frágeis nelas mesmas, mas não sabem disso e se veem fortes e às vezes até puldaruças. Uma das capacidades do mal é fazer você viver uma ilusão onde essa miragem só é uma verdade para ti e para os que contigo são enganados pelos poderes das forças das trevas. Porém, quem está vivendo na escuridão, essas palavras não fazem nenhum sentido para elas porque o poder que age sobre elas é tão grande que dominou as suas almas, forjando nelas uma consciência totalmente incapaz de pensar além dos muros da carne. Vejamos alguns questionamentos. Satanás é o príncipe deste mundo. Sim. Ele está aqui para matar, roubar e destruir. Sim. É o nosso único inimigo. Sim. Tem poderes inimagináveis. Sim. Pode fazer o que quiser com a nossa vida. Não, pois Deus é mais poderoso do que ele e não permite isso a não ser que você decida usar o seu livre-arbítrio para viver nas trevas. Devemos temer o nosso inimigo. Nunca, pois quem está em Cristo está em Deus e tem o Espírito Santo e nada deve temer. Esses breves questionamentos são para podermos refletir melhor sobre coisas que muitas vezes sabemos e nos comportamos como se fôssemos pessoas que não soubessem de nada. Vejamos mais alguns questionamentos. É por não saber a verdade que muitas pessoas vivem nas trevas. É por ignorar a verdade que muitas pessoas permanecem nas trevas. Não saber e ignorar é o que muitas pessoas fazem porque ainda estão sendo dominadas pelos poderes das trevas e tudo quanto é da parte de Deus é bloqueado para essas pessoas que vivem as suas vidas na escuridão e se mantêm nela por meio do exercício do seu livre-arbítrio e Deus respeita isso. Não pense você que Deus vai te salvar se você não quiser, porque Ele não vai e não vai porque respeita a tua decisão, porém se em algum momento de tua possível lucidez tu se enxergar aonde está e desejar sair para sempre deste lugar de morte, então o Senhor vai te salvar e não há poderes que o possam impedir. Veja o que diz esse belo versículo. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Isaías 43:13. Mais um pouco de questionamento. Quem é mais do que Deus? Ninguém.
Quem é que pode pelo menos apresentar um pouco de dificuldade para Deus, nem que seja em um infinito de segundo? Ninguém. É por isso que Deus é o que é, e quando alguém pede socorro lá das trevas, Ele ouve lá das alturas as dores dessa pessoa em forma de gemidos de socorro, e quando Ele vem não tem ninguém, nem o diabo e nem os seus anjos estão, porque por medo deixaram a pessoa e se esconderam da presença do Senhor. Então você que me lê em cada palavra dessas e as leva até a tua alma e as sente ou as ignora, tens tu a tua vida e as tuas experiências, e tens também um momento chamado de agora que ocorre no tempo do hoje, que é o teu presente, então reflita. Será que sou quem nasci para ser diante de Deus? O que é preciso ser feito para que eu saiba quem Deus quer que eu seja? Quanto tempo eu tenho? Será que vou sofrer? O que vou enfrentar? Deus estará sempre comigo. Reflita nessas perguntas. 3 graus hábitos. Um ato ao ser repetido várias vezes pode se tornar um hábito, e vários atos ao se repetirem várias e várias vezes podem se transformar em vários hábitos parecidos e diferentes, e isso pode dar origem a um estilo de vida que pode ser saudável ou toxêmico. Estes muitos hábitos são o teu estilo de vida, ou seja, a maneira como tu vive a tua vida. A pergunta é: será que os teus hábitos são capazes de construírem um estilo de vida saudável? Ou será que os teus hábitos criaram um estilo de vida toxêmico que afeta a tua vida e a vida das outras pessoas? Isso só quem sabe é você, as pessoas que convivem contigo, Deus que sabe de tudo e o diabo que procura saber como fazer para te destruir, mas que não sabe de tudo e que não tem todos os poderes e que também não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Reflita um pouco mais. A tua vida vai bem. Tem certeza? Tens a vida dos teus sonhos. Será? Você está agora exatamente onde gostaria de estar? Sim ou não? A grande verdade é que muitas pessoas estão se enganando e passam a vida toda fugindo dos confrontos que a verdade traz com a realidade. Então, para não sofrerem hoje, elas escolhem sofrer amanhã, porque cedo ou tarde a vida trata de pôr tudo no seu devido lugar e ninguém sai daqui sem dever nada devido à lei da semeadura ou lei de causa e efeito, como é dito na ciência, ou lei do retorno, como é dito popularmente. Os hábitos errados podem ser aprendidos por meio de atos aparentemente banais que podem até fazer alguém rir muito, como por exemplo uma anedota, e assim aquilo fica armazenado na mente da pessoa. A constância na repetição do exemplo citado fará com que a pessoa aprenda esse tipo de ensinamento e logo o comportamento interno dela muda, pois está agora produzindo pensamentos imorais, pensamentos levianos, pensamentos negativos, e por consequência seus sentimentos são iguais aos seus pensamentos e logo o comportamento externo começa a apresentar traços daquilo que foi aprendido quando criança. Um bom exemplo disto é o caso de muitos pais que levavam seus filhos pequenos para todos os tipos de ambientes e quando a criança reproduzia o hábito em casa era posta de castigo, mas como os pais não sabiam educar, então ajudaram na formação de um adulto com tendências mundanas. Sempre é bom refletir, então vamos lá. Muitas são as pessoas que hoje estão sofrendo por falta de bons exemplos na infância. Muitas são as pessoas que mesmo com bons exemplos na infância hoje estão sofrendo. Muitas são as pessoas que, tendo todo tipo de exemplo ruim na infância, hoje estão bem de vida. Veja bem.
Exemplos contam muito, mas não te definem porque chega um momento na vida em que se sabe o que é certo e o que é errado e é aí que as escolhas são feitas. Nunca culpe ninguém de nada em relação à sua falta de sucesso na vida porque todo adulto sabe o caminho do certo e as trilhas do erro, pois Deus dá esse tipo de entendimento a todos para que se possa escolher entre o bem e o mal e ninguém pode escolher por você. Se você puder evitar hábitos errados, então evite, e se puder passar esse ensinamento para a sua família, faça isso porque vai estar agradando a Deus com o seu comportamento de amor na forma do cuidado para com os teus. Se também puderes fazer esse mesmo bem aos estranhos caso tu tenhas a oportunidade, então faz porque mais feliz ainda ficará Deus lá no céu ao te ver aqui na terra amando pessoas estranhas como se fossem do teu sangue. Porém a realidade não é bem assim porque infelizmente o egoísmo está alojado nas profundezas de alguns corações que só pensam em si e não são capazes de produzir uma só batida que pulsa amor por alguém que está no erro e que não tem forças para sair e que precisa é de amor e não de palavra ou gestos que o afundem ainda mais na lama das trevas. As pessoas de coração endurecido não deveriam nem tentar ajudar a essas pessoas porque durante o processo de ajuda elas maltratam com gestos, palavras e certas atitudes e isso é humilhante e doloroso para quem está fragilizado pelas inúmeras investidas do diabo. Quem tiver dureza de coração que por favor não vá ajudar a ninguém antes de se ajudar ao pedir ajuda a Deus para que Ele em sua infinita bondade possa agir com misericórdia ao lhe conceder um coração de carne no lugar do coração de pedra, pois só assim será possível ajudar alguém que está sugado, arriado no fundo do poço e sem esperança de sair. Uma vida é uma preciosidade de Deus. É também dentre muitas coisas a manifestação do seu poder em forma de matéria que se assemelha a ele em imagem e semelhança. Os hábitos do mundo são todos os que geram pecados enquanto dão prazer ao espírito pela carne por meio de atos que geram prazeres rápidos que intoxicam o corpo e que geram doenças e até a morte por elevação do grau de acidez contida no sangue e um exemplo disso é a combinação toxêmica entre álcool e drogas. Meu único conselho a você após ter lido esse livro é pensar nessa reflexão e pôr ela em prática se puder. O que Jesus faria no meu lugar? E será que mesmo sabendo a resposta eu conseguiria fazer como ele faria? Essa reflexão tem me ajudado a viver uma vida em conformidade com a vontade de Jesus e assim vivo uma vida de qualidade. Eduardo Monteiro.